o amor de Deus, quando ele enche o coração, você não precisa de mais nada. O próprio povo no deserto, eles perderam a luta por quê? Perderam a batalha por quê? Foram destruídos por quê? Porque eles não vigiaram. Eles tinham a Escritura, eles tinham a Bíblia Sagrada, mas eles não viviam ela. É por isso que eles foram sempre destruídos. Primeiramente, queria agradecer a Deus por mais um momento, por mais um sábado de manhã. Agradecer a Deus é maravilhoso, espetacular. Acabei de sair do serviço, acabei de sair do trabalho. Trabalhei a noite toda, tô um pouquinho cansado, é verdade. Mas eu penso o seguinte, eu penso que é saideira, então eu vou descansar daqui a pouco, eu vou dormir e vou acordar também daqui a pouco. Só que não para trabalhar, eu vou acordar para fazer alguma coisa legal. Mas antes de dormir e de acordar, eu quero deixar esse vídeo da Palavra de Deus. Eu quero deixar esse momento, tamo junto nessa, porque é uma alegria, é uma felicidade falar de Jesus, falar desse evangelho, porque ele tem tocado o meu coração, ele tem falado ao meu coração. E quando lemos a Palavra de Deus, eu não sei se você pensa como eu penso, né? Pensamos diferente, é bem verdade. Quando falamos de Jesus, quando falamos da Bíblia, quando falamos de Deus, é um culto que está acontecendo neste lugar. Não importa aonde você esteja, é um culto que vai acontecendo e você vai se revestindo com a palavra de Deus. É um culto porque falamos de Jesus. E quando você fala de Jesus, é um revestimento para a tua vida. E você vai vivendo o Evangelho, porque ele faz morada no teu coração. Ele é bom e é verdade. Lembra que eu falei que ia fazer um vídeo aqui hoje? Falei isso aí ontem, ou foi semana passada? Estou aqui hoje, fazendo esse vídeo. Um paisagismo de fundo com uma plantação de arroz. Arrozal. É bonito, porque é natureza de Deus. Deus colocou a semente para o agricultor ele plantar. Ele planta, ele colhe e depois ele vende. E nós também se alimentamos desse arroz. E é o arroz mais gostoso do mundo. Não tem outro. O arroz japonês. É verdade. Os grãozinhos é até desse tamanho assim, um pouquinho maior do que o arroz brasileiro, do que o arroz americano, até mesmo do que o arroz chinês. O arroz japonês é o melhor arroz do mundo. É verdade. Não tem outro igual. É uma alegria, é uma felicidade. Encostei meu carro bem ali, ó. E vim gravar esse vídeo aqui, ó. Olha lá. Meu carro tá bem ali, ó, parado. Ali tem uma rua sem saída, eu encostei aqui, coloquei meu tripézinho aqui e vou gravar um vídeo da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela fala aos corações e é bom respirar um ar verde, um cheiro de mato. Agricultura, galera, é diferente de cidade grande, né? É muito diferente. Mas o que eu vou trazer aqui é alimento para a sua vida. Esse arroz é um alimento, mas esse alimento é um alimento diferenciado. O próprio Jesus, no deserto, ele passou ali situações e disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, porque o diabo oferecia coisas. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Por que Jesus falou isso? Porque às vezes você acha que só comida te sacia, te satisfaz, mas não é isso não, galera. O que eu quero dizer é o seguinte: quantas pessoas têm tanto dinheiro, quantas pessoas têm tanta coisa, ainda fala que falta alguma coisa. E o que falta? A presença de Deus, o amor de Deus. Quando ele enche o coração, você não precisa de mais nada. Quando Deus enche a tua vida, você não precisa de mais nada. É isso que Jesus está querendo dizer para você hoje, nessa manhã de sábado. É isso que as pessoas também, quando falam que está faltando alguma coisa, é a presença de Deus. Não só de pão viverá o homem, porque precisamos também viver com a palavra de Deus.
E às vezes é espiritual. Pode ter comida, pode ter carro, pode ter dinheiro, pode ter diversão, pode ter passeio, pode ter o que for. A presença de Deus na sua vida ou na minha vida, ela é garantida. Amém. Por isso que Deus envia o seu Filho para nos ajudar. Por isso que Deus envia Jesus para nos salvar. Por isso que Deus faz o extraordinário para nós se alegrar. E o que é o extraordinário? A presença de Deus e de Jesus na sua vida. Glória a Deus, aleluia, amém. Simples assim, Dudu? É, porque tudo está escrito na poderosa palavra de Deus, para nós ficarmos cada vez mais felizes e enraizados. Esse versículo que eu vou trazer é um versículo de costume que eu sempre tenho trazido, porque eu amo esse versículo. Esse versículo tem tocado sempre no meu coração, porque eu sei da onde que eu era antes e eu sei aonde que eu estou hoje. Esse versículo faz parte da minha vida e cada vez que eu penso nesse versículo, leio esse versículo, vivo esse versículo, eu fico longe da raiz de tudo mal. Eu fico longe das fofocas, eu fico longe dos adultérios, eu fico longe dos vícios, eu fico longe das intrigas, eu fico longe das idolatrias, eu fico longe de tudo que é mal. Porque Jesus, ele é um revestimento para a minha vida. Jesus é um alimento para a minha vida. Mas como assim Jesus é um alimento para a sua vida, Dudu? A palavra de Deus fala muito de Jesus. E quando Jesus está no coração, você vai sendo moldado, você vai sendo transformado e você vai tendo uma direção e um discernimento, o que é bom e o que é ruim. Jesus, em espírito e verdade, ele está habitando e ele está no teu coração. Ele está na minha vida. Não vemos Jesus, mas vemos o poder de Deus sendo manifestado através das pessoas, através de momentos. Mas é assim, Dudu? É. Jesus, ninguém consegue enxergar ele, mas consegue ver as coisas que ele vai fazendo através do amor, através do milagre, através da Bíblia. Olha, hoje é sábado, é um final de semana. Quantas pessoas estão indo para a igreja? Existe igreja que é sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite e assim vai. Fora o fuso horário. Tem países que agora é sexta-feira. Então, muitos estão indo para a vigília. É assim que funciona? É. Então vemos que a palavra de Deus nos fortalece, nos ajuda, nos deixa feliz. E com a palavra de Deus, você não vai cometer besteira. Você tendo Jesus na tua vida, você não vai matar ninguém, você não vai roubar ninguém, você não vai fazer as pessoas sofrerem, porque você tem o Jesus na tua vida. Ele é amor, ele é a paz, ele é alegria e ele é total liberdade e felicidade. Creia somente no Criador, aquele que te ama, aquele que me ama, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E nos libertou da raiz do mal, porque ele é santo, poderoso e fiel, e é verdade. Só ele pode trazer a paz. Livro de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quando você ouve esse versículo da palavra de Deus, que conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quem é a verdade? Quem é a verdade para você? Para mim, quando eu li esse versículo, eu já lembro de João 14,6. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Existe mais verdade do que Jesus? Existe mais vida do que Jesus? Existe mais caminho que Jesus? Existem dois caminhos. O caminho da perdição e o caminho da salvação. Então, a vida ela é feita de escolhas. Eu posso escolher, você pode escolher o que você quer para a tua vida. Sendo bom ou sendo ruim.
Você tem uma família, você tem filho, você tem esposa, você tem marido, você tem quem você ama, você tem um cônjuge, você tem uma noiva, ou um namorado, ou um paquera. Você quer ver o bem dele ou você quer ver eles sofrerem? Vocês já viram como que são as coisas? Tem pessoas que têm um parceiro, uma parceira, por que procura outra? Por que procura um adultério? Por que procura uma traição? Porque Deus não está habitando nessa pessoa. E começa a cometer loucura. Zaqueu, ele saciava como a vida dele? Ele saciava porque ele não tinha Deus, certo? Mas ele saciava cobrando imposto abusivo dos comerciantes. Era um valor, mas ele colocava um outro valor. Os comerciantes ficavam muito bravos com ele, mas Zaqueu fazia isso porque ele arrumou uma forma de saciar o coração dele. E nós, cristãos, arrumamos formas para deixar a nossa vida tranquila, feliz, maravilhada, lendo o Evangelho, vivendo o Evangelho e fazendo o que é certo. Então, a vida é feita de escolhas. O que Zaqueu escolheu? O que as pessoas escolhem que tem uma família, tem um cônjuge, tem um alguém? As pessoas escolhem coisas boas e coisas ruins. Deus te dá o livre-arbítrio para escolher coisas boas. Não escolha coisa ruim, não. Porque coisa ruim é do diabo. Quantos amigos você já viu que perdeu o seu marido, perdeu a sua esposa, perdeu até aquilo que conquistou? Sendo bem materiais ou não, porque não vigiou. Não tomou cuidado. O diabo, ele vem para passar a rasteira. O diabo, ele vem para te destruir. O diabo, ele vem para acabar com a tua vida e te aniquilar. Não seja escravo do diabo, não. Seja liberto, seja livre. Porque aqui em Gálatas 5:1 fala assim. Eu gosto muito dessa mensagem. Sabe por quê? Porque é mensagem da palavra de Deus. É mensagem do Evangelho. E ficamos felizes, ficamos maravilhados, ficamos abençoados, porque Jesus, ele faz o extraordinário. As mensagens da Bíblia estão aqui todas para nós se fortalecer em Jesus. E quando você se fortalece nele, você fica cada vez mais enraizado. Abençoado também. Glória a Deus. Aleluia, amém. Vamos aqui em Gálatas 5:1 para vocês tomar conhecimento que Jesus já deixou tudo aqui escrito na Bíblia para nós se fortalecer nele, para nós não se perder, como muitos têm se perdido. Mas por que as pessoas se perdem, Dudu? Porque as pessoas não vigiam, porque as pessoas não querem Deus, não querem Jesus, é por isso que se perde. O próprio povo no deserto, eles se perderam por quê? Eles perderam a luta por quê? Perderam a batalha por quê? Foram destruídos por quê? Porque eles não vigiaram. Eles tinham a Escritura, eles tinham a Bíblia Sagrada, mas eles não viviam ela. É por isso que eles foram sempre destruídos. E se você também não lê a Bíblia Sagrada, se você não tiver Deus no coração, se você não buscar o Senhor, a tendência você também é ser mais um no adultério, é ser mais um roubando, é sendo mais um fazendo mal para as pessoas, é sendo mais um causando situações ruins. Porque Deus não está em você. Quando Deus está em você, você faz coisas boas e gera frutos e felicidade e as pessoas ficam felizes. Gálatas 5:1 fala assim: firmes na liberdade. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. O próprio Jesus, quando fala isso, é para alertar você. Um dia você foi escravo dos vícios, um dia você foi escravo do pecado, um dia você foi escravo da maldade. E Jesus chegou até você, ele te libertou para você não se tornar mais escravo. Agora você é livre para fazer coisas boas, dormir bem, acordar bem, ajudar alguém, glória a Deus, aleluia, amém. Só torna escravo quem quiser, só se torna marionete do diabo quem quiser. Somos livres para amar, livres para adorar, livres para ser felizes. E o que lemos aqui em João 8:32? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
A verdade que liberta é só Jesus. E Zaqueu, ele foi salvo. Zaqueu, ele correu atrás. Zaqueu, ele foi atrás de Jesus. Ele subiu numa figueira. Muitos, quando viram Zaqueu, falavam assim: o que esse ladrão quer com Jesus? Porque ele cobrava imposto abusivo. Então, vemos aqui que Zaqueu, ele fez o extraordinário. E o que é fazer o extraordinário? Ir ao encontro de Jesus. Buscar Jesus. Isso é bom, é maravilhoso e espetacular. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, mensagem da palavra de Deus, onde ficamos alegres, ficamos maravilhados, ficamos revestidos, porque é evangelho de poder. O evangelho transforma a vida, o evangelho faz o extraordinário, como fez na minha vida e na vida de Zaqueu e na vida de muitos. Glória a Deus, aleluia, amém. É a mensagem que eu deixo para vocês. E bom sabadão, bom final de semana, que Deus abençoe a todos vocês. É esse vídeo que eu deixo aqui para vocês hoje. É uma mensagem simples assim da palavra de Deus, onde Ele tem tocado os meus corações. É uma mensagem da palavra de Deus simples assim, onde Ele tem me ajudado, onde Ele tem me fortalecido. A mensagem de Deus, ela é linda. A mensagem de Deus, ela é viva. A mensagem de Deus, ela chega aos corações de todos que confiam no Senhor. E você confiar em Deus é escolhas. Né? Tem pessoas que escolhem o diabo. Tem pessoas que confiam no demônio. Tem pessoas para todo tipo de pessoas e pensamentos e quereres e afazeres. Mas eu digo a vocês, confia somente naquele que Deus o enviou. Confia somente em Jesus. É a melhor coisa que você faz, mano. Se você fazer isso aí, você vai ficar feliz, alegre, abençoado e maravilhado. Então, que Deus abençoe a tua vida. Agora eu vou para casa descansar. Estou muito cansado hoje. Hoje nós vamos fazer uma mini viagem, né? Vamos para uma cidade aí. E deu 1h30 de volante, mais ou menos, 2 horas. Aí não quero estar cansado e não quero estar com sono. Quero dirigir, quero chegar bem, quero voltar bem, porque a gente volta hoje ainda também. A gente vamos, mas voltamos de madrugada, então, para não ficar tão cansado, né? Quero estar dirigindo bem para ir, bem para voltar também. Não quero colocar minha família em risco, nem em perigo, igual muitas pessoas aí, tá com sono, começa a dirigir e começa a cometer loucuras, né, mano? E eu não quero ser mais um assim não, eu também não quero também colocar a vida de ninguém em risco. A partir do momento que você sai da sua casa, você tá com sono e começa a dirigir, você tá colocando a vida das pessoas em risco, né? Qualquer pessoa, até eu mesmo, se eu tiver com sono e começar a dirigir, eu vou colocar a minha vida em risco, a das pessoas também. Eu trabalho bem ali, daqui de onde eu estou aqui até ali, 2 minutos, né? E daqui até minha casa mais 2, 3 minutos. Então, é percurso bem rápido. Não é porque o percurso é rápido que não dá sono. Dá sono também. Você trabalha a noite toda. O corpo está cansado, exausto. Mas quando eu faço esses vídeos da palavra de Deus, quando eu encosto o carro em algum lugar assim, o sono até que vai embora. Mas você dirigir por muitas horas é complicado, mano. É complicado porque o sono ele vem, né? E quantas pessoas batem o carro aí? Quantas pessoas falam que não tá com sono, toma energético, mesmo assim, chega uma hora que o energético não funciona, tem que ser cama. Você precisa deitar na cama e dormir, acordar para o corpo descansar e tentar dirigir de verdade. Isso sim é descanso. Agora ficar tomando Red Bullzinho, energético, ajuda, mas chega uma hora que não dá não, mano. Olha quantos acidentes acontecem mundialmente aí, porque as pessoas não vigiam, porque as pessoas não amam o próximo, porque as pessoas não amam a própria vida, por isso cometem essas loucuras. É uma verdade, uma realidade. E que Deus abençoe a tua vida nesse final de semana aqui. É o último vídeo de hoje. Hoje eu não vou fazer mais vídeo, que eu vou chegar em casa agora, eu vou dormir, vou tomar um banho, tomar um café e descansar. Mano. Eu sempre faço 2, 3 vídeos, né? Às vezes 5 vídeos. Eu só não vou fazer mais vídeo hoje, porque eu vou sair, né? Então eu preciso dormir e descansar. E descansar bem para estar dirigindo, né? Mas se der, quando eu acordar, eu tento fazer mais 1 ou mais 2 aí da palavra de Deus, do futebol de costume que eu sempre faço. Já tenho até editado já
o futebol, só falta postar a outra parte. Mas que essa mensagem da palavra de Deus sirva de exemplo, né? Homens de Deus, profetas, evangelistas, pregadores, já trouxeram essa mensagem, né? Então a gente vai ficando só cada vez mais revestido com o evangelho, porque o evangelho é evangelho de poder, mano. É evangelho de poder, evangelho de cura, evangelho de milagre. A Bíblia, ela é o milagre, mano. Eu não conhecia a Bíblia, né, mano? Eu fui conhecer ela com 26 anos. Mas eu fui me apegar mais à Bíblia 4 anos atrás. De 4 anos pra cá, foi eu que me apeguei mais à Bíblia. Eu que me apeguei mais, comecei a fazer vídeos da palavra de Deus, comecei a trazer mensagem. É igual eu falei pro pessoal, né? Às vezes o pessoal fica me chamando de pastor, né? Eu não sou pastor, galera. Eu não sou pastor. Eu não tenho essa sabedoria como esses pastores têm aí para trazer mensagem linda, poderosa. É diferente, mano. Pessoas que lêem muito a Bíblia, né? Pessoas que vivem o Evangelho e meditam de dia, de noite, oram, jejuam. Tem muitos pastores que fazem isso, né? Eles ficam 4, 5 horas lendo a Bíblia, ficam meditando, estudando. Eles são pastores que trazem mensagem do Evangelho poderosíssima. Eu simplesmente sou só um mensageiro de Deus. Eu só faço só o que Jesus quer que a gente faça, né? Ide pregar o Evangelho. Então, eu trago uma mensagem simples. João 14,6, eu caminho a verdade e a vida. João 8,32, que conhecerão a verdade os libertará. Gálatas 5,1, Filipenses 4,13, com a força que Jesus me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, eu trago uma mensagem bem simples assim, não é tão mensagem impactante, né, como muitos trazem mensagem impactante, que mexe com o seu emocional, tal, sabe? Minha mensagem é bem simples mesmo, é assim. Não tô aqui por causa de fama, não. Tô aqui para pregar da palavra de Deus. E é costume, como eu tenho feito um voto com Deus, então é um costume que eu faço isso, e se eu fiz um voto com Deus, eu vou cumprir até o último dia da minha vida. Sou pastor não, galera. Tem gente que pensa que eu sou pastor, né? Eu não sou pastor não. Sou simplesmente o mensageiro de Deus para trazer mensagens simples assim. E pastorado é chamado, mano. Coisa muito séria. Mexe com vidas, né? Trata de vidas, né? Então é muito sério isso, mano. Tem gente que brinca de ser pastor, tem gente que fala qualquer coisa, não vigia, não toma cuidado. Eu tento fazer o melhor, trazer o melhor e trazer simples assim, mano. Tem gente que não gosta das mensagens que eu trago. Tem gente que fala que isso não é evangelho. Uma porque eu gosto de futebol, né? E duas porque eu coloco roupa de super-herói, né? Então, tem gente que fala que isso não é de Deus, né? Então, não cabe eu ficar falando para as pessoas, se isso é assim, se isso não é assim, entendeu? Mas eu vou encerrar esse vídeo da palavra de Deus aí. Todo momento ele é do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida. E até nossos próximos vídeos. Falou? Forte abraço, fica na paz.